pessoal, sejam bem-vindos ao Bilíngue em Pauta, seu podcast de educação bilíngue. Eu sou Bruna Farias, coordenadora de comunicação, e hoje eu estou com convidadas que nem eu estou acreditando que estão aqui comigo. São as bilinguistas. Obrigada por terem aceitado o convite, meio que proposto, né? Foi um acordo maravilhoso. Quero que vocês se apresentem, por favor, mas antes eu quero dizer de novo que eu estou muito feliz que vocês estão aqui. Bom, a gente também está muito feliz de estar aqui, né? Amamos o convite, viremos muitas vezes. Que ótimo. Eu sou a Carol. Eu sou a Rebeca. E juntas nós somos as bilinguistas. Isso mesmo. Conta um pouco mais o que são, quem são as bilinguistas, o que fazem as bilinguistas antes da gente entrar no tema de hoje. Então, a gente tem uma empresa de formação de professores bilíngues. Então, a gente oferece cursos, a gente vai para as escolas. Mas o nosso foco principal é na educação infantil. Então, como que essa criança pequena aprendendo inglês e o resto, né, que tem nessa vida dessa criança. Então, essa é a nossa proposta. Que legal. Você quer completar ou a gente segue já pro tema? Podemos seguir, porque o tema de hoje vai falar exatamente sobre o que a Rebeca está falando, né? Sobre criança. Quando a gente fala sobre criança, não tem como não falar sobre brincadeira e brincar. E esse direito tão importante, que nem todo mundo entende como direito, principalmente quem não tá na área da educação, né? Acha que é ali um passatempo, não direito, e que através da brincadeira a gente aprende. Mas eu quero perguntar hoje como brinca a criança bilíngue. Se brinca diferente da criança monolíngue, da que fala só português ou só inglês, como que acontece essa brincadeira no contexto bilíngue das crianças, principalmente pequenas? Ótimo, eu vou falar, resumindo, esse tempo brinca igual uma criança monolíngue, né? Porque a criança brinca, é uma linguagem em si só. Agora, num contexto bilíngue, de uma escola bilíngue, né, a gente tem uma variedade de possibilidades, né? E o que a gente sente falta é a parte de pedagogia entrar nesse momento da brincadeira, já que a gente está falando de uma escola, né? E durante todos os momentos, eles são nossas responsabilidades, né? E todos os momentos também a gente pode pensar no ensino da língua. Acho que é isso mesmo, né? A gente olha para todos os momentos do cotidiano com intencionalidade. Então, o momento do brincar também precisa ser olhado com intencionalidade, né? Mas existe uma espontaneidade, existe uma livre expressão da criança, né? Uma criatividade, uma imaginação, que a gente também precisa saber como conduzir o brincar para ele não ser o tempo inteiro interrompido. Ele não é um momento estruturado de ensino, né? Ele é um momento que a criança está ali se expressando e que a gente quer que essa expressão parcialmente, pelo menos, aconteça na segunda língua, né? Seja o inglês ou uma outra língua. O que pode acontecer em inglês, porque pode, hoje a gente exato. vê que não acontece em inglês, né? E assim, acho que a grande pergunta é, a gente deve ter expectativa de que a criança vai brincar em inglês? Isso é uma expectativa que a gente deve Nossa, ter? eu tô ansiosa por essa resposta. Então, o que a gente quer? A gente quer trazer a possibilidade dessa criança poder fazer isso. Só que assim, essa criança podendo fazer isso é o quê? É um planejamento, é um trabalho pedagógico muito grande para a criança poder escolher fazer isso em inglês, né? A gente quer, né? A gente tem um imaginário, uma coisa sensacional que a gente pensa o que poderia acontecer, que muitas vezes a gente não vê hoje em dia, que a criança poder escolher assim, quais são as palavras que eu vou usar durante a brincadeira que eu tô na caixa de areia com minha amiga, né? Poderia usar palavras em inglês, pode fazer um code mixing, né? Quando eu tô aí, sim, poderia. Só que assim, para essa criança fazer isso, é um grande trabalho do profissional em sala de aula. A gente vai chegar lá, né? Eu acho que a gente não pode esperar que a criança teve um momento estruturado de aprendizagem ali, a professora está na roda apresentando os animais da fazenda e aí a criança vai chegar num momento de parque e vai fazer um bolo em inglês. Isso não vai acontecer. Primeiro a gente precisa trazer para ela o que ela precisa para esse momento da brincadeira, né? E depois ela precisa escolher trazer isso para o momento da brincadeira também, né? Porque a gente não vai ficar durante a brincadeira o tempo inteiro.
English, please. Senão não é brincadeira, né? Exatamente. Pra ser brincadeira precisa ser divertido. E se você tá Com brincando certeza. e tem alguém ali, in English please, in English, você fala, nem quero brincar, quero brincar de outra coisa, então eu desisto, né? Realmente não é mais brincadeira, virou outra coisa. E no momento da brincadeira, elas aprendem outras habilidades, inclusive sociais. Com certeza. De fazer argumentação, de fazer uma escolha, de fazer um pedido, de propor uma mudança de regra, de dividir ou não, né? De cansar ou de sugerir uma outra coisa, uma mudança. E são habilidades que nem sempre é o vocabulário dos animais da fazenda, igual você trouxe, né, Carol? Então, como que é o aprendizado social, assim, que acontece durante a brincadeira? E aí, eu imagino que venham umas palavras como thank you, I'm sorry, nesses momentos, porque a gente tá falando sobre combinados, né? Que mais que vocês veem nesse assunto? Nesse sentido de aprendizagem social, não só essa livresca, né? Nossa, eu acho que a brincadeira Coisa, né? A gente mostra, né? A criança está mostrando o aprendizado dela. Né? Então, a brincadeira em si, sim, aprende por meio da brincadeira, com certeza, né? Isso talvez você pode falar um pouco mais sobre essa parte lúdica. E tem gente que confunde o brincar com uma atividade lúdica. Né? Isso, assim, a gente tem que fazer uma distinção bem grande, né? Mas quando a gente fala do brincar, que a criança é divertida, a escolha dela tem uma motivação intrínseca naquilo, né? Para a criança, esse momento tá mostrando pra gente o que ela aprendeu. Se ela tá falando I'm sorry, é porque alguma coisa que aconteceu na sala caiu a ficha, né? Ela tá fazendo sentido naquele momento, ela decidiu usar. Se ela tá fazendo assim, cupcake, porque, né? Ela não trouxe isso do nada. Ela tá pegando isso de um planejamento que a gente fez, a gente trouxe pra sala, né? Que mais? A gente estava conversando ontem, né, sobre a brincadeira ser o momento que a criança devolve pra gente. Porque tá parecendo um uso natural, espontâneo dessa língua. Então, a gente estruturou alguns momentos anteriormente e chega na brincadeira e essa língua tá aparecendo. Ou seja, ela tá mostrando pra gente, é quase que um momento de avaliação pra gente, né? Da gente conseguir ver o que tá emergindo da criança, o que ela tá usando para se comunicar ou para se expressar de uma forma super espontânea. Mas chegar lá não é fácil, né? Não. E tem uma coisa que a gente pensou, a gente tá falando também. Lógico, né? Antes disso a gente foi falando que a gente vai falar. Também é um pensamento de que momento na rotina, quando a gente está pensando numa sala de aula, a gente deixa a criança ser bilíngue. Qual é esse momento? Né? Ou o tempo todo em sala de aula a gente fala, olha, aqui é o inglês, lá fora, no parque, no brincar, é português. Mas quando que a gente fala assim, criança, você pode ser bilíngue, você pode ser você. Pensando que bilíngue é mobilizar todo o repertório linguístico que a criança tem. Né? Então, assim, a gente muitas vezes chama de bilíngue o que é aula de inglês. Né? E aí a professora tem monolíngue, só o inglês é permitido. Né? Então, quando a criança fala em português, você tá lá o tempo inteiro para falar, não, inglês. Tá, você pode falar a mesma coisa só que em inglês? Né? Monolíngue de novo. Monolíngue. Então, assim, a criança bilíngue é uma criança que tem um repertório amplo linguístico que ela vai escolher mobilizar o que ela acha que expressa melhor naquele momento. Né? Por isso que a gente está falando que é uma caminhada que a gente precisa apoiar de muitas formas para a criança poder escolher falar em inglês no momento da brincadeira. Né? Porque no momento da roda a gente até pode falar, olha, você vai falar I went to e você fala o lugar. Né? A gente dá um modelinho ali, a criança segue, mas na hora da brincadeira a gente não vai ficar a cada vez que a criança abrir, a gente, não, pera, fala de novo, repete em inglês. Não tem brincadeira. E se o momento de ir lá pra fora, ou de ir ao parque, ou enfim, qual seja aí a estrutura que as pessoas vão imaginar da sua escola, né, do seu contexto escolar, é o momento de, ufa, posso falar português,
é um indicativo de que a educação não está sendo bilíngue dentro dessa sala de aula, né? Ela não está podendo usar todo o repertório que ela tem e se comunicar nas duas línguas. Faz sentido? Faz todo sentido. Porque acontece muito isso, né? Olha, a gente vai ter bastante controle do professor, né? Uma aula bem estruturada com o professor falando exatamente o que todo mundo tem que fazer e agora a gente vai brincar. Na hora de brincar, eu não preciso falar inglês, a professora também pensa, né? Agora eu também não tô na minha hora de ensinar, vou ficar só de olho pra ver se ninguém se machuca, então também não vou fazer muita coisa. E inclusive, desculpa te interromper, mas inclusive o que fazer enquanto as crianças brincam é o tema de um dos próximos podcasts que a gente vai gravar. Então, se você se interessou por esse momento, fica ligado que na próxima semana ou nas próximas semanas vai ter um episódio só sobre isso, porque é muito importante, né? Importante. Mas desculpa te cortar, Carol, por favor. Então, a criança se sente aliviada, o professor se sente aliviado, então... Isso. E o brincar cumpre ali a sua função, que é também, né, de um pouco de descompressão e tal, mas quando a gente... Foi o que a Rebeca falou no começo, a gente tem que ter o nosso olhar intencional para todos os momentos da rotina, né? A gente não pode tirar o brincar de dentro da rotina e falar, bom, todo o resto eu penso, eu planejo, eu tenho uma intenção, mas na hora da brincadeira, deixa eles lá correndo, deixa eles lá construindo, né? Deixa eles brincando com Lego, deixa. Não, a gente também pode olhar para o brincar, a gente não pode perder a oportunidade de olhar para a brincadeira como um momento riquíssimo, porque afinal é um dos poucos momentos que as crianças vão se colocar de forma completa, de forma inteira, partindo delas, né, assim, vão criar narrativas de brincar. Então, as narrativas do brincar, elas vão precisar mobilizar muita linguagem, muita língua, para dar continuidade numa brincadeira, para outras crianças poderem entrar, a brincadeira é fluida, ela vai, né, se moldando conforme elas vão interagindo. Então, tudo isso é um momento muito rico de língua, de uso de língua, né, de uso natural da língua. E daí uma boa reflexão, eu acho, se você está vendo sua turma de crianças bem pequenas brincando lá e não tem uma palavra em inglês, talvez a pergunta é: o que está acontecendo em sala de aula tem relação alguma com a vida dessa criança e do brincar dessa criança? Porque se não tiver, como que essa criança vai usar algo que está acontecendo em sala de aula? Não, tem que trazer. Então, assim, o inglês também, esse ensino de inglês, não é para o futuro, é para agora. Então, é a vida dessa criança agora. Então, o que você está ensinando na sala de aula que é útil agora para essa criança? Aí você vai ver alguma coisa sair. E se nada é útil para brincadeira na vida da criança, vamos combinar que alguma coisa precisa ser mexida, né? Nossa, muito legal. Acho que quem tá ouvindo tá com a cabeça explodindo. Eu gostaria de caminhar para o final e a gente retomasse o que a gente falou até agora. Então, eu comecei perguntando como que brinca uma criança bilíngue. Rebeca disse que conforme igual às outras, né? Que essa linguagem... A gente falou um pouco de monolíngue, bilíngue. Vamos tentar fechar, né? Fazer um wrap-up, se a gente pode colocar assim, né? Que é um apanhado de tudo que a gente já falou agora pra gente encaminhar pra nossa conclusão. Joia. Eu começo. A gente conversou tanto que eu já esqueci. Eu achei que ela ia fazer também. Tipo, o que a gente falou, Bruna? Tá certo. Eu posso começar. Então pode ser um cada um. Criança bilíngue brinca como qualquer outra criança. Mobilizando todo o repertório de linguagem que ela tem, seja ele em inglês, em português ou qualquer outra língua adicional. Esse momento mostra o que a criança aprendeu. E se não tiver nada em inglês, é para pensar. E reconstruir todo esse planejamento, né? Uma outra coisa é o momento do alívio, né? Que a gente conversou aqui. Se o brincar está sendo esse momento de alívio para o professor e para a criança, pode ser um indicativo de que essa educação não está sendo bilíngue. E também... não, esqueci. A intencionalidade, né? Que você... É isso mesmo. Olhar para o brincar como um momento de intenção. Né? A gente precisa ter um olhar pedagógico até para a brincadeira.
Até para brincadeira não, acho que especialmente para brincadeira. Sim, principalmente na educação infantil. Porque quanto mais a gente olha para a brincadeira como um momento pedagógico, mais a gente consegue ampliar esse tempo também. Não é aqueles 5 minutinhos que sobrou no final, né? Quando a gente vê a importância do brincar como um momento de aprendizagem, de ensino, enfim, a gente consegue ampliar esse momento, porque ele ganha o seu valor, né? Perfeito. Isso é fundamental. Perfeito. Já fica o spoiler aí que a gente vai falar sobre planejamento e espontaneidade na brincadeira, o que faz o professor enquanto as crianças estão brincando, como que acontece a produção oral em inglês na brincadeira. Isso aí vocês vão ver nas próximas semanas, nos próximos episódios. Muito obrigada por essa conversa, já estou ansiosa para a próxima. Obrigada. A gente também. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.